Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos efeitos do desbalanceamento. Primeiro, o que nós temos aqui para fazer essa demonstração? Eu tenho aqui um motor que eu retirei de um cortador de cabelo antigo, velho que eu tinha. Eu liguei um liga-desliga aqui, né? Eu tenho essa haste aqui que é usada daqueles dispositivos de misturadores, né? Que a gente compra de pilha de 1,99. Né, então ele tem um sisteminha aqui, ele vai fazer o papel do sistema de rotação, de agitação de um reator. E eu tenho essa peça que eu fiz aqui em cola quente, né, que vai simular um desbalanceamento, só para a gente ver aqui os efeitos do desbalanceamento. Bom, antes de a gente fazer a demonstração, o que é desbalanceamento? A exemplo do que se faz na roda do carro, né, de tempos em tempos, até quem não entende, né, leva o carro para fazer balanceamento, é justamente isso, né? Se você tem desbalanceamento, a determinadas rotações, o volante ele vai ficar chacoalhando. Por que ele chacoalha? Porque a força de desbalanceamento que gera na roda, ela é transmitida para o sistema de direção. E aí o motorista consegue sentir isso, né? Então isso acontece em algumas velocidades, né? Para velocidade baixa não dá para ver muito não, mas para velocidades mais altas eu já passo a ter um problema. Então o que a gente tem? Se eu ligar aqui o sisteminha, o meu motor, que vai simular o motor do equipamento, né? Eu liguei, veja que só tem o barulho, né, do motor. Ele não tem mais nada, não acontece mais nada aqui de diferente. Agora, isso o que eu acabei de ligar aqui simula quando o equipamento ele está balanceado. E aí o que a gente tem, né? Conseguir o balanceamento 100% é muito complicado, né? Bastante difícil, né? Então, como que a gente faz? Né? Existem limites aceitáveis que são estabelecidos pelas normas. Dependendo do equipamento é mais, dependendo do equipamento é menos. Né? Então, é isso que a gente tem que checar. Qual é a norma, qual é o tipo de equipamento e a norma que eu quero seguir para isso. Né? Se eu colocar então esse dispositivo que vai simular aqui, como ele tem uma massa, né, nesse comprimento, ele vai simular esse efeito de desbalanceamento. Quando eu ligo, o que acontece? Veja que a base começa a se movimentar. E esse movimento que está acontecendo aqui é decorrente justamente da força de desbalanceamento. Então o que acontece? Aqui a gente tem o princípio da lei de Newton. Para que eu tenha movimento, segundo a lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que para que eu tenha aceleração, e o que é aceleração? É o componente, a taxa de variação da velocidade. Então se eu tenho velocidade zero e começo a ter uma certa velocidade aqui, eu tenho que ter aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho que ter obrigatoriamente força, porque isso aqui tudo tem um conjunto, tem massa. Né? Então o princípio da lei de Newton, eu só tenho movimento aqui porque eu tenho força. E essa força é gerada pela rotação da massa por efeito centrífugo. E aí o que acontece? Se eu tenho essa máquina, as máquinas nas empresas, né, elas não vão ficar se movimentando, né? Isso aí seria horrível, né? Elas vão ficar em movimento, elas vão ficar fixas, aliás. Então se eu fixo toda a parte dessa força que está sendo transmitida para fazer esse movimento, aqui quando eu solto, ela vai ser transmitida para a base, para todo o equipamento. Então eu vou ter uma vibração excessiva no equipamento e muito provavelmente ele vai quebrar antes da hora e vai quebrar fora da programação normal de manutenção. Né? Então a manutenção, eu tenho a manutenção preventiva, que eu paro em determinados momentos, eu tenho a manutenção corretiva, que o equipamento quebra e eu vou lá consertar. E existe a manutenção preditiva também, que é feita, uma das técnicas por análise de vibração, justamente que o coletor ele identifica quais são os níveis de vibração que eu tenho no equipamento e em função do histórico eu consigo dizer se o equipamento está para quebrar ou não. E o mais legal dessa técnica ainda é que ele consegue dizer aonde está o problema, se é no rolamento, se é na gaiola do rolamento, se é no rotor, enfim, nas pás, e a gente consegue ver e detectar no espectro de frequência quais são os possíveis pontos de problema e o grau de assertividade é muito grande. Agora, se ao invés de eu usar essa massinha, eu usar o meu misturador que vai fazer o papel do reator, se ele estiver balanceado bonitinho, o que vai acontecer? Ele vai girar, eu tenho um certo movimento, não sei se dá para você visualizar na câmera, né?
mas ele tem uma certa oscilação aqui nessa ponta, que é normal, porque nos reatores, o que, que acontece? Existem, obviamente, empresas menores com reatores menores, mas as grandes empresas, as empresas químicas, farmacêuticas, elas têm grandes reservatórios, elas têm grandes reatores, né? E esse sistema ele fica fazendo agitação do produto lá do reator justamente para acelerar as reações, né? Então entra produtos A, B, C e D e sai um produto F, um produto G, né? Um produto diferente que acontece ali a mistura, daí que vem o PVC, o polietileno, o polipropileno e por aí vai, esses tantos plásticos que existem na nossa vida hoje em dia. Então o que, que acontece? Em função desse comprimento, que aí é chamado índice de esbeltez, ele não consegue resistir, ele tem esse movimento. Se eu fizer aqui empurrar um pouco mais, eu vou simular aqui, a haste aqui ela vai estar em contato com a parte da base aqui, então o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma situação de desbalanceamento, ou simular uma posição de desbalanceamento. Então nessa condição, lá no topo do equipamento, do reator, a maioria é acionamento de topo, né? E tem de baixo também, por lado, mas enfim, vários são por cima. O que, que acontece? Eu tenho que ir lá no selo mecânico que faz a vedação desse sistema, eu tenho que colocar o mancal, senão o selo mecânico estoura. E muitas vezes o pessoal bota a culpa no coitado do selo mecânico, o selo mecânico está quebrando, o selo é ruim. Não, é a condição do equipamento que faz quebrar o selo mecânico. Né? Então, o selo mecânico é uma das partes mais frágeis do equipamento, ele funciona como um fusível. Então, entender a questão de desbalanceamento é muito importante para a saúde mecânica e a vida útil do equipamento. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero que você dê a sua opinião, fale o que você achou do vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha. E te vejo no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.